Em pronunciamento oficial, Donald Trump revela que a CIA, Departamento de Inteligência dos Estados Unidos, vinha documentando há anos a capacidade do regime chavista de manipular eleições por meio de sistemas eletrônicos, alterando resultados, substituindo dados reais por números manipulados, sem deixar rastros. Ainda na esteira das fraudes eleitorais, Trump mirou o canhão para outro regime, o chinês. Quem traz os detalhes é o correspondente internacional Ivan Kleber. Vamos então dar boa tarde ao nosso querido Lorde Ivan Kleber, já está aqui. Ivan e eu estamos na dobradinha aqui na grade de programação da Revista Oeste. Ivan, seja muito bem-vindo ao JDO2. Boa tarde. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação a vocês, colegas de bancada aqui, principalmente a nossa audiência. Olha, o presidente Trump fez um discurso extremamente importante ontem à nação. Ele apresentou ali documentos da CIA e a gente vai destrinchar tudo isso para a nossa audiência. Bom, ele acusou então a China de interferir no processo eleitoral de 2020. Ele também trouxe ali documentos relacionados a como que o regime do Hugo Chávez se perpetuou no poder, não é? Até agora, uma vez que a Delcy Rodrigues ela é herdeira desse regime, e ele fez uma terceira acusação também que a gente vai explicar aqui durante essa minha participação. Bom, começando pela Venezuela, Geisiane, ele apresentou documentos da CIA, como eu disse, não é? Ele retirou ali o segredo desses documentos que, olha só, indicam que nas eleições presidenciais de 2012, Hugo Chávez elaborou um plano com seus apoiadores para continuar no poder na Venezuela. Pelo plano, Geisiane, ele venceria aquelas eleições com aproximadamente 1,5 milhão de votos, ou seja, eles calcularam até ali o tamanho da vitória do Hugo Chávez. Coincidência ou não, Geisiane? Ele venceu por 1.600.000 votos aquela eleição e, inclusive, segundo esses documentos, ele teria parabenizado a equipe que elaborou o plano. Agora, a CIA foi a fundo e trouxe detalhes de como seria esse plano, Geisiane. Basicamente, eles escolheram regiões onde o chavismo era forte, o reduto chavista na Venezuela, e prepararam 300 estações de votação, para nós entendermos aqui. E nessas estações de votação, então, que estariam, digamos assim, contaminadas, a vantagem do Hugo Chávez seria maior daquilo que o esperado, justamente para livrar de qualquer suspeita, uma vez que ali era um reduto do Hugo Chávez. Esse seria o esquema. Então, o presidente Trump trouxe isso. O documento da CIA também diz que, muito provavelmente, membros do chavismo tinham como manipular o resultado das eleições. O documento também diz que a CIA não encontrou elementos que corroborem que a Venezuela tinha a capacidade de influenciar o resultado, manipular o resultado em outros países. Esse foi um exemplo apresentado pelo presidente Trump disso tudo que aconteceu na Venezuela através do sistema Smartmatic. Agora, Geisiane, quem acompanha aqui o nosso jornal diariamente sabe que Hugo El Pollo Carvajal já havia denunciado essa questão, inclusive dizendo que o sistema Smartmatic tinha sido desenvolvido justamente para o chavismo se perpetuar no poder lá na Venezuela. Outros venezuelanos, ex-integrantes do regime de Hugo Chávez, que estão presos na Venezuela, eles já haviam falado sobre isso também. Bom, aí nós vamos para a segunda denúncia do presidente Trump. A CIA estava em posse desse documento já há algum tempo. Não são investigações recentes. E essa é a denúncia. Ele disse que aquilo que ele chama de Deep State, ou em português, o Estado Profundo, o Estado Paralelo, se você preferir, ele sabia de todas essas informações. E por que, então, ele fez esse questionamento? Por que isso não foi publicado antes? Por que isso não veio à tona antes? Bom, saindo da Venezuela, a terceira denúncia, a China. Aí ele foi mais direto. A China teria deliberadamente influenciado e manipulado o resultado das eleições de 2020 através do roubo de dados de eleitores, Geisiane. E através desses dados, então, direcionado uma propaganda anti-conservadorismo, que era a pauta do presidente Trump em 2020, anti-presidente Trump, anti ele mesmo, né? Até permitindo que fosse feito o registro para que essas pessoas pudessem votar, mesmo aquelas que não estavam com intenção de votar. E isso pode explicar aí talvez por que nós tivemos uma votação recorde no ano de 2020. E agora, Geisiane, ele publicou também um documento que indica, olha só,
Você lembra do movimento Black Lives Matter e toda aquela confusão que aconteceu nos Estados Unidos, enfim, todo aquele aquelas manifestações do BLM lá em 2020, pois é, a China também teria ali, através das mídias sociais, inflado ainda mais todas aquelas manifestações. Para concluir sobre a China ainda, o presidente Trump disse que a China tinha feito um conluio com alguns jornalistas dentro dos Estados Unidos para manipular, então, a opinião pública contra ele, presidente Trump. A China já veio a público, negou as acusações e disse que não interferiu nas eleições presidenciais de 2020 e que não tem interesse em manipular ou interferir nas eleições americanas, Gesiane. Então, o presidente Trump fez essas denúncias e, para passar para você, eu já quero antecipar aqui para a nossa audiência. Essa foi uma parte dos documentos publicados. Muito mais está para vir à tona e o presidente Trump deve continuar as publicações desses documentos nas próximas semanas. Então a gente vai falar bastante desse assunto, viu, Gesiane? Ivan Kleber, você trouxe aqui o Black Lives Matter, né, o BLM, que movimentou o planeta inteiro. Não foi uma manifestação somente dentro dos Estados Unidos, o caso do George Floyd, né, que alavancou tudo isso. Depois descobriu-se que não era bem assim, depois fizeram investigações, o policial não tinha culpa, na verdade, enfim, isso não foi divulgado. E uma das presidentes, enfim, uma das lideranças desse movimento, depois descobriram que ela tinha um baita imóvel assim, num valor bem chamativo e tal, mas pregava ali toda essa história aí de movimento social. A gente sabe que a maioria desses movimentos são, sim, projetos de engenharia social e tem muito dinheiro por trás, até porque não se sustenta, né? Quem é que vai sustentar aí essa galera? Porque eles não trabalham. Então, a gente sabe que tem muita grana rolando também em cima disso e são sempre projetos de engenharia social. Só para a gente ter aqui um gostinho do que está acontecendo além aí dessas questões das eleições importantíssimas e vitais aqui, que o Ivan está trazendo para a gente precisa colocar também nessa chave aí todo esse movimento cultural por trás, essa cultura artificial que vem sendo criada por meio desses projetos todos. Ivan, deixa eu trazer aqui a tela as nossas analistas políticas, passar a palavra para a nossa querida doutora Kátia Magalhães. Boa tarde, Ivan. Ao que tudo indica, a gente pode estar vivendo uma Guerra Fria 2.0 repaginada, né? Só que a Guerra Fria original não foi tão fria assim, vide Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã e outros conflitos na África e até aqui na nossa América Latina. E aí fica a minha pergunta para você. O que realmente Donald Trump pretendeu com essas divulgações, ou pelo menos com o início dessas divulgações? Até onde vão os esforços diplomáticos em países como a China, por exemplo? Até onde vai a diplomacia e a partir de que momento a Trump, a cúpula da Casa Branca, pretende passar da diplomacia para a guerra não tão fria assim, Ivan? Boa tarde, doutora Kátia. Sempre uma alegria estar aqui conversando com a senhora. Olha, o real objetivo do presidente Trump, doutora Kátia, é promover mecanismos de segurança para as eleições americanas e alertar os demais países do hemisfério, né, desse perigo que é a influência chinesa e essa tentativa de manipulação chinesa e também, por que não, venezuelana. No caso da Venezuela, ele citou o exemplo da Venezuela para demonstrar para as pessoas como assim é possível que uma eleição seja adulterada. Então, nós temos agora tramitando no Congresso americano um projeto de lei chamado SAVE Act, que visa justamente estabelecer mecanismos para impedir ou dificultar que um país ou alguém mal intencionado tente roubar uma eleição. Desde o voto pelo correio, registro de eleitores, enfim, tudo isso está no Congresso. Alguns congressistas, principalmente no Senado, estão relutantes em aprovar essa resolução. Então, ontem, o presidente Trump fez essa denúncia em cadeia nacional, à noite, no horário nobre, para justamente pressionar esses senadores do Partido Democrata que estão relutantes em aprovar o SAVE Act. Agora, ele tem um plano B. Doutora Kátia, nos Estados Unidos, a gente não tem um órgão como o TSE. Aliás, acredito que só o Brasil ou mais um ou outro país tem um órgão que julga uma eleição como o TSE. Isso é uma jabuticaba brasileira. As eleições nos Estados Unidos são organizadas pelos estados. São 50 estados, 50 leis eleitorais diferentes. Então, caso o SAVE Act não seja aprovado no Congresso, todo esse esforço do presidente Trump poderá
usufruir, ter um fruto ali nos estados. E alguém pode perguntar, mas os estados estariam dispostos a reforçar esses mecanismos de segurança? A resposta é sim, porque em 2021, com toda aquela onda de denúncias que a gente teve depois das eleições de 2020, vários estados alteraram a sua lei eleitoral para dificultar, não é, agentes mal intencionados de mudar o resultado de uma eleição. Então a gente já tem um precedente recente nos Estados Unidos dessa disponibilidade dos estados de aprimorar o sistema eleitoral americano. E essa denúncia que o presidente Trump fez ontem, então, ela é esse combo. Mostrar para os países fora dos Estados Unidos, né, dessa possibilidade de agentes estrangeiros infiltrarem nas eleições e também para a população americana de que é preciso reforçar o sistema eleitoral americano, nem que seja estado por estado, distrito por distrito. Eu acho que ele vai ter mais êxito nos estados, mas a gente vai estar acompanhando, como eu disse, tem mais provas aí que devem surgir nas próximas semanas e a gente vai estar atualizando a nossa audiência. Viviane, devolvo para você. Van Kleber, deixa eu trazer aqui as nossas analistas novamente para a nossa tela e aí sim passar a palavra para a doutora Kátia. Por favor, doutora Kátia. Pois é, Ivan, você tem toda a razão. Jabuticaba como TSE mesmo só no Brasil, né? Ainda bem que no mundo desenvolvido não se tem essa figura retrógrada varguista que é a justiça eleitoral. Pois é, mas para além das eleições norte-americanas, quer me parecer que você tenha ficado no âmbito interno lá dos Estados Unidos. Mas em termos de influência geopolítica, o que a gente pode esperar? Quais são as próximas casinhas que podem e devem ser jogadas nesse tabuleiro aí pelo Donald Trump? Que a gente já viu, ele já prendeu o Nicolás Maduro, mas como você bem colocou, continua lá a Delcy, que é uma figura do regime chavista. Então, o chavismo ainda está no poder na Venezuela. Quais são as próximas casinhas aí para aumentar a influência americana, sobretudo aqui na América Latina, e afastar a influência geopolítica e até judiciária da China, lembrando daqueles acordos sigilosos entre o nosso judiciário brasileiro e o PCC chinês? Será que a CIA já tem acesso ao teor desses acordos, Ivan? Doutora Kátia, olhando os documentos que o presidente Trump publicou ontem, eu acredito que a CIA saiba até mesmo o que eu comi hoje de meio-dia. Então, muito provavelmente, eles têm, sim, acesso a toda essa documentação. E essa é a denúncia do presidente Trump. A CIA, uma vez em posse dessa documentação, por que não publicou antes? Por que isso não veio à tona antes? Esse é um questionamento interno ali dos Estados Unidos. Bom, indo de maneira mais direta no que a senhora trouxe, os Estados Unidos têm uma mini bomba nuclear diplomática na mão. Ela já funcionou na Venezuela, que é o seguinte: processos que gerem dúvida, que não tenham uma auditoria completa, que deixem ali portas abertas para que a população não reconheça o resultado daquelas eleições, os Estados Unidos também podem fazer isso. Eu gostaria de lembrar, doutora Kátia, que um dos motivos jurídicos que permitiram a prisão do Nicolás Maduro foi que os Estados Unidos de Joe Biden, atenção, não reconheceu o resultado das eleições de 2024. Isso pode se replicar em outros países? Pode. O governo americano pode não reconhecer um resultado e aí abre-se um leque de opções. No caso da Venezuela, foi a captura do Nicolás Maduro. Isso porque os Estados Unidos não têm um histórico de capturar pessoas que ocupem o cargo de um governo legítimo, né? Então, a deslegitimização ela é importante. E nesse caso, como os Estados Unidos não reconheceram então o Maduro como presidente, ele não ocupava um cargo legítimo, então isso permitiu, do ponto de vista jurídico, a captura de Nicolás Maduro. Então essa influência americana pode ser exercida sim através do não reconhecimento de processos eleitorais dúbios. A gente teve o inverso agora na Colômbia, né, onde o Gustavo Petro ameaçou não passar o poder. Ele ainda está ameaçando, mas bastou um documento do Escudo das Américas assinado pelo secretário Marco Rubio para o Gustavo Petro recuar. Espero que isso sirva de alerta aí para os demais na região e no mundo todo, doutora Kátia. Agora sim, espero ter respondido o seu questionamento. Gesiane, devolvo para você.
Nossos analistas já estão aqui, a doutora Kátia tinha sido chamada, pronto, tá aí, resposta então. Berê, agora sim, sua pergunta, por favor, para o nosso querido Lorde Van Kleber. Ivan, muito boa tarde para você, sempre muito bom poder te ouvir, assuntos importantes, né, e acho que, sem dúvida, a gente aqui no Brasil já traça até um paralelo, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tentou fazer esse tipo de exposição aqui em termos de interferência nas eleições, aquela reunião com os embaixadores que acabou culminando na sua inelegibilidade, né, isso porque talvez ele não teria uma CIA a seu dispor, a exemplo de Donald Trump nos Estados Unidos, e também porque o sistema acabou engolindo por si só aqui no nosso país. Mas como é que você vê agora, a partir de agora, os próximos passos diante dessa exposição do presidente dos Estados Unidos? Como é que fica a relação entre eles e a China? Isso, de alguma forma, pode influenciar nas nossas eleições aqui este ano? Olha, Berenice, antes de mais nada, boa tarde. Sempre bom estar aqui com você na Oeste também. O contexto de 2022, ele realmente era muito complicado. Berenice, depois pense na frase que você me disse. Eu sei que não é culpa sua, mas é algo que a gente precisa refletir. Nós temos hoje o presidente Jair Bolsonaro inelegível por ter feito uma reunião com embaixadores. Ele não fez uma reunião com o chefe do cartel de Los Soles, ele não fez uma reunião com o chefe do cartel de Juárez, no México. Ele fez uma reunião com embaixadores que foi transmitida ao vivo em uma rede social. Ou seja, transparência total, cabia à população julgar ali o que o presidente estava dizendo ou não, concordar ou não. Esse era o julgamento. O povo era o juiz daquela transmissão, se é que fosse necessário um juiz. Então isso mostra muito o contexto de 2022, Berenice. A gente precisa ressaltar isso. Hoje não. Hoje é um cenário diferente. Em 2022 nós tínhamos uma atuação da USAID. Hoje nós não temos mais a USAID. Coincidência ou não, depois que a USAID foi desmantelada, a esquerda não venceu mais nenhuma vitória, mais nenhuma eleição na América Latina. E sobre a China, pelo que eu pude apurar hoje durante o dia, a China está mandando um ministro, ainda não foi nomeado de qual pasta, não é? Mas estão enviando então um representante, alguém do governo chinês, para Washington, e o termo que me disseram foi o seguinte: para medir a temperatura em Washington. A doutora Kátia falou em Guerra Fria. Hoje a base republicana estava cobrando um posicionamento não só das autoridades, mas também da mídia, porque a gente sabe que a China, então, segundo essa denúncia, buscou amparo na mídia americana para interferir nas eleições ou interferir no debate público. Isso não pode acontecer, não é? Então, eu acredito que a gente vai ter aí uma escalada diplomática entre os Estados Unidos e a China. A gente tem ali um ponto de atrito muito forte, que é o Irã. Inclusive, notícia de hoje, os Estados Unidos estão definitivamente aumentando sua presença militar, o que significa uma escalada. E nós temos outro ponto logo ao sul da Flórida, que é Cuba. A gente precisa falar de Cuba na semana que vem, porque os Estados Unidos estão preparando também um cenário militar para Cuba. Todos esses pontos se conectam, Berenice, e vão justamente atingir os interesses da China. Agora, o presidente Trump, com essa documentação em posse, ele tem como primeiro objetivo sanar aí diminuir, não é, qualquer fragilidade no sistema eleitoral americano, e depois que ele colocar a ordem na casa, aí com certeza os canhões diplomáticos, e a gente espera que continue nos canhões diplomáticos e não militares, estarão voltados para Pequim. No ano que vem, dependendo do resultado das eleições em middle term, pode ser que a gente tenha uma guerra tarifária, uma guerra comercial com a China ainda mais acentuada do que a atual. E aí a gente tem uma chance em outubro de decidir de que lado que nós queremos ficar nessa guerra comercial, nessa guerra fria. Geisiane, antes de devolver para você, eu gostaria de enfatizar aqui o que você disse sobre o clube de membros da revista Oeste. Eu peço aqui de Londres para que as pessoas considerem assinar então aqui no YouTube da Revista Oeste o clube de membros. Eu já olhei aqui as vantagens, enfim, vai ser muito bacana. Então eu peço aqui, você que está assistindo agora, tanto essa transmissão ao vivo como gravado, que faça a assinatura aqui do clube de membros e também da Revista Oeste. Eu mesmo sou um grande leitor da revista, não perco as matérias, tem bastante conteúdo interessante ali, então a gente reforça esse pedido. Geisiane, devolvo para você.
Deixa eu aproveitar aqui então, Ivan, tem outra pessoa aqui da nossa audiência, o nome dela é Sionara Oliveira, também tem ali ó, o checkzinho de que faz parte aqui do nosso clube de membros, inclusive ela diz que ela é assinante e que ela também está no clube de membros, diz que adora o nosso trabalho, manda beijo aqui pra gente, beijo aqui pra nossa querida telespectadora, que também faz parte do nosso clube de membros. Aqui embaixo aparece aqui no nosso rodapé a nossa assinatura, então tem como você ser o nosso assinante e aqui no canal do YouTube tem como você fazer parte do nosso clube de membros, vocês vão ver bastidores, vão ter lives exclusivas aqui com os nossos analistas políticos. Olha aí na tela a nossa querida telespectadora Sionara Oliveira falando que é assinante aqui do nosso clube de membros. Grande abraço aqui para Sionara, brigadão pelo apoio. Ela acabou de mandar aqui uma palminha aqui no chat. Obrigada, Sionara. Vocês são muito gentis e carinhosos aqui com toda a nossa equipe, ajudam muito no nosso trabalho. Ivan, obrigada pela parceria de sempre, pela generosidade de sempre, sabe, faz parte da família do JDO, a segunda edição. Bom final de semana, até a próxima, Ivan. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre e independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.